Salve, meu povo! Boa tarde para todo mundo que está ligado aqui com a gente nos Donos da Bola. Começou o Campeonato Mineiro. Estava conversando com um grande amigo, daqui a pouquinho eu vou estar mostrando aqui para vocês, porque está de volta. Falou assim, esse Campeonato Mineiro vai passar voando, rapidinho acaba. Quando piscar, já foi. Então perder ponto logo no início é um problema. Apesar que é só início de campeonato, a gente sabe como que funciona, as coisas vão se acertando, e é isso que a gente vai debater e muito hoje. Deixa eu apresentar a turma, porque tem volta. Ele está de volta. Thiago Valu está entre nós. Vamos ver o ídolo máximo. Tudo bem? Boa tarde pra você. Boa tarde, Breno Galante, Guilherme, Thiago. Tá de ano novo. Um abraço para os nossos telespectadores. Com Fala alegria. oi com a turma, porque deixa eu te falar. O chat era todo dia. Cadê o Valu? O que fizeram com o Valu? Aí eu tinha, uma vez ou outra, eu tinha. Gente, o Valu tá de férias. Gente, o Valu tá de férias. Gente, o Valu voltou. Eu quero agradecer essa turma, Elton. Durante esse período, né, foram 20 dias de férias muito bem tiradas, um descanso necessário, importante para seguir nessa temporada 2026. Mas foram muitas mensagens mesmo. Algumas assim, 90 dias de férias. As últimas que eu recebi foi que o Valu tirou um ano sabático. Tipo igual os treinadores, igual o próprio Tite, né? Mas não, a gente está de volta. E de volta também para falar a respeito de Campeonato Mineiro, de Cruzeiro, de Atlético. Foram vários cruzeirenses, vários atleticanos e americanos que eu pude encontrar em alguns lugares que estive nas férias. Na praia? E todos... Ah, sim. Essa cidade, Porto Seguro, ainda me lembro de você. Mas agora a gente está de volta aqui ao trabalho, Elton. Tiagão, deixa eu cumprimentar a turma aqui. E aí, Eltinho? Tranquilaço, né? Na paz, graças a Deus. Segunda é sempre bom, né, Thiago? Nossa, mano. Bom. Tudo bem, Eltinho? Gui Souza, o maior produtor do Brasil. Ô, Breno, hoje eu vou começar emplacando com você. E aí, que avaliação que você faz? É possível fazer uma avaliação mais de mão firme? Ou nesse início de campeonato, dá para aliviar a mão com todos os times? Ou você acha que o Atlético dá para dar uma apertadinha a mais por ter utilizado uma quantidade maior de jogadores que estão acostumados com a pressão? Ou você vai, não, eles estão acostumados com a pressão, eles já são profissionais, fizeram parte da equipe principal na temporada passada, mas, aí vem o apagador, né, Breno? Mas é início de temporada, tem que ter uma calma maior. Você estava no estádio, o Gui também estava no estádio, vocês dois trabalharam lá, vocês vão poder falar um pouco mais sobre o ambiente Arena MRV e como que foi esse empate do Atlético. Bom, boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo, Valu. Valeu, Breno. Obrigado. Boa tarde a todos em casa. Eu acho que é muito prematuro a gente pegar um primeiro jogo do campeonato, por mais que o resultado não foi o que o torcedor queria. Claro, todo mundo conta com uma vitória na estreia, dentro de casa, contra o Betim. Isso eu entendo perfeitamente. Mas eu acho que a gente chegar a ferro e fogo. Ontem a torcida do Atlético vaiou o time no final da partida. Eu acho que a gente tem que tentar entender um pouco a concepção do que vai representar esse Campeonato Mineiro, principalmente nessas primeiras rodadas aí para o Atlético, que vive uma reformulação. São 5 reforços que sequer entraram em campo ontem, né? Vários jogadores importantes não foram a campo ontem. Não tinha o Scarpa, não tinha o Hulk, não tinha Dudu, não tinha Alexander, não tinha Bernard. Enfim, é um time alternativo, tinha jogadores ali que tinham... tem experiência de jogar no time titular, mas são jogadores também questionados pela torcida do ano passado. Deixa eu só fechar. Ele pediu para deixa eu fechar. Falei, você deixa eu fechar. Você não vai dar de Elton Novaes aqui, não. Calma. Porque senão você não vai deixar eu fechar a conclusão. Esses jogadores que jogaram, vários deles são questionados. Então, por exemplo, ontem a torcida pegou no pé do Natanael, ela pegou no pé do Rony e do Alonso, não foi só pela partida de ontem, não. Isso é pelo contexto do ano passado, da temporada passada que veio para cá. Eles entraram como titulares. Alguém acha que o Rony vai mudar o que ele era? Porque agora, em cerca de nem um mês, gente, não é assim. Então o torcedor tem que entender que esse Atlético que a gente viu ontem realmente é mais o Atlético do ano passado do que o dessa temporada. O dessa temporada não tem nenhum reforço ainda. Ainda tem mais pelo menos 2 jogadores para chegarem. O próprio São Paulo falou isso na coletiva ontem. Então, para mim, realmente, o que a gente viu ontem foi o reflexo do Atlético do ano passado.
Eu não vi nada de diferente assim. Tem os garotos que a gente pode falar aqui, o Vitão, Pacini, que para mim entraram. Não é fácil você chegar e colocar a camisa do Atlético, pular um sub-20, sub-17 para o profissional e jogar, mas foram bem. Mas também a gente não pode chegar e falar, olha, foram excepcionais, estão prontos. Para mim tem que ter tudo cautela. Nem no extremo, nem outro. Não pode falar que foi excelente, foi horroroso. Não foi um resultado bom. Se talvez tivesse vencido por 2-0, eu ia falar a mesma coisa aqui. Olha, o Atlético, para mim, ontem fez um futebol muito mais parecido do ano passado do que desse ano. Não vi nada de diferente ainda. E acho que é cedo, é o primeiro jogo. Preparo físico, condicionamento físico dos caras, né? Nós vimos ontem um Coelho que voltou contra o Vasco. Né? E ele mesmo falou na zona mista, eu questionei ele essa questão da pré-temporada, ele falou, nós ainda estamos nos preparando. Sim, né? Alguns vieram para cá. O São Paulo não vai levar todo mundo para quarta-feira de novo, não. Por quê? Porque condicionamento físico, então eu acho que ainda não dá para poder chegar e ser muito aquela ferro e fogo. Mas, claro, o resultado foi ruim? Foi ruim. Então você acha que a torcida errou quando ela questiona os jogadores? Acho que a torcida não precisava ter vaiado da maneira que foi. Eu acho que tem que, pelo contrário, tem que ter um entendimento e um apoio nesse momento. Eu acho que ontem, por exemplo, não foi legal isso. Sabe? Cara, alguém esperava, sinceramente, eu dei meu placar de 1-0. Eu não esperava que o Atlético fosse jogar um jogo maravilhoso ontem, não. Então, assim, não me surpreendeu em nada. Surpreendeu o empate. Que eu acho que ia ganhar de 1-0, um jogo ruim e tal. Gente, é primeiro jogo de temporada. Olha o que aconteceu lá no Mineirão também. Foi um resultado bom? Não foi. O Cruzeiro tem um time superior? Tem. Vamos falar sobre isso também. Então, eu acho que tem que ter um pouquinho de cautela. Primeiro jogo da temporada. Primeiro jogo. Pode falar agora. Mas tem diferença. O Cruzeiro atuou com uma equipe recheada de jogadores da base. O Atlético jogou com uma equipe bem mais encorpada. A obrigação de vitória do Atlético era maior do que a do Cruzeiro. E eu discordo dessa parte das vaias, porque o torcedor do Atlético, ele vaiou os problemas de 2025. Sim. Natanael, Alonso, Rony. Tanto que o Vitão é substituído e é aplaudido. O Vitão foi aplaudido. O Pacini, gostei da atuação. O Rony é um problema? Hoje é, Thiago. Por que ele é um problema? Ele não rende, Thiago. O treinador gosta dele, entende que ele é muito útil. Não gosta. O treinador não gosta? O Jorge Sampaoli, fala sobre as valências dele na entrevista coletiva. O Rony tem negociações avançadas com o Santos. Ele tem um acerto com o Santos. Entre jogador e Santos tá tudo certo. Ele ainda não foi porque o Jorge Sampaoli tá aguardando a diretoria entregar uma reposição. E ele tá certo. Não é que ele morre de amores pelo Rony. É que ele precisa de uma reposição. Se ele libera o Rony e não vem ninguém, ele perde uma opção. Guilherme, a coletiva que o Sampaoli falou não foi isso, não. Então, já que você falou sobre isso, a gente tem o trecho, André. Tem? Então vamos colocar, a gente vai ouvir o Sampaoli falando sobre o Rony. Eu falei com o Rony, creo que ontem, falamos normalmente que lo más importante es que se sienta cómodo en el lugar donde está. Un jugador que para mí tiene mucha utilidad en un montón de aspectos de juego. Hoy por derecha, por el centro, seguramente no tiene la capacidad goleadora que Otimi hoy precisa, mas tiene bastantes cosas que yo valoro de él. Mas ele fala também, Thiago, é importante que o jogador se sinta bem onde ele está. Será que não é pro eu não sei se é pro recado pro Rony? Eu acho que esse é o ponto. Não sei se é pro Rony. Cara, vamos parar para pensar aqui sobre o que é o Rony. O Rony é um jogador útil nesse time do Atlético. É só isso. Cara, o Rony não é muito um goleador, pouco, Thiago. não é um craque, ele não é um gênio da bola, mas ele é útil a esse time do Atlético. Mas não é muito pouco? Eu não acho muito pouco. Não, eu não acho, o Sampaoli não acha. Tanto é que o que o Sampaoli disse aqui é o oposto do que você acabou de falar. Thiago, você não quer que o Sampaoli chegue na coletiva e queime o atleta dele, mas né? o Sampaoli é um cara muito tranquilo eu não gosto desse cara. Mas quem é o grande joga. cara desse ataque do Atlético? Pra gente poder falar assim que o Rony não tem utilidade. Desculpa, Thiago, pode seguir. Não, tô contigo. É por isso que o Sampaoli aguarda contratações para o setor ofensivo. Mas, Gui, o Atlético é carente desse setor. Uma coisa não tá linkada à outra dele não gostar do Rony. Por exemplo, é mais útil que o Júnior Santos. Quem? O Rony é mais útil que o Júnior Santos. Sim, é melhor você dar cabo do Júnior Santos até do que do porque Rony. o Júnior Santos não virou, não aconteceu, mas até pode acontecer. O cara mais hoje, machucou né, do que Thiago? jogou. 12 de janeiro. Inclusive foi liberado mais pelo machucou do que DM jogou. recentemente. Mas, cara, eu não posso questionar aqui um jogador que é a temporada inteira titular com todos os treinadores, que todos querem utilizar o cara, inclusive o próprio Jorge Sampaoli,
E aí eu vou falar o quê do Rony agora, cara? Pra mim, ele é útil. Pra mim, ele tem que ser utilizado. A gente não pode chegar aqui, não dá pra usar o Rony, é difícil, é complicado. Eu não o trato como erro ainda. Você falou que é um erro de 2025. Pra mim, o Rony não é um erro, cara. Erro, pra mim, são outros nomes. Quais? O Atlético erra, por exemplo, no Natanael, eu acho que no Biel. Eu acho que o Natanael... Na verdade, não é erro o Natanael. Então, o Natanael eu até acho que ele começa bem. Mas o Biel é um erro. O Biel é um bom exemplo que o Breno deu. O Biel é um erro do Atlético. O Gabriel Menino foi um erro. O Gabriel Menino é um erro do Atlético. Agora, o Rony, cara, o Rony é útil. É um cara que ele não te entrega 20, 30, 15 gols, mas ele te entrega dedicação, ele te entrega qualidade no ataque. Para outras questões, ele não vai te entregar gol. Eu sei, o Sampaoli gente, tem noção disso. Ele fala, não é o grande goleador. Exato. É característica do Rony. Exatamente isso, cara. Então, assim... Não, goleador ele eu acho que nunca pegam foi. no pé de forma desnecessária do Rony. O que pegam no pé do Rony é uma coisa que ele fez fora do campo, que foi entrar na justiça contra o Atlético. Não, eu não entro nesse mérito. Ele até explicou sobre esse assunto. Mas a isso pra torcida pega. Isso aí pra torcida pega. Não, eu acho que sim. Não. Fica essa No mágoa. sábado, os caras foram cobrados por isso. Fica esse Os caras ressentimento cobraram o no Rony sábado, por isso. né? ué. No sábado. É que Então, sentimento cara, de torcedor verdade. é igual o sentimento de alguém da sua família. É. Pode ter alguém na sua família que não preste. Mas desde que seja você falando que não preste. Quando é alguém de fora, não fala da minha família. Isso. É o sentimento que o Exato. torcedor Quando tem o com o Rony clube. cobra o que estava atrasado, a culpa não é dele. Sim, a então, culpa é da diretoria. Mas o torcedor é passional, Guilherme. Ele não vai conseguir dissociar isso. Ele vai defender o clube em qualquer circunstância. Óbvio, até sabendo que o clube deveria ter pago o Rony a Mas outros jogadores. O recado do Sampaoli foi claro. Para mim foi claro. O Rony é uma figura importante para mim. Não é o goleador que muitos estão falando. Não tem a característica. Inclusive uma característica que eu imagino que deveria ser mais... ter mais força nele. Porque ele é um cara que ele tem várias oportunidades de gol. Ontem, mais uma vez, foi comprovado isso. Ele pecou várias vezes na finalização, no último passe. Né? Às vezes tomando decisões erradas, de chutar em vez de tocar. Exato. Mas isso é porque ele é um atacante. E hoje o Sampaoli vê mais valências nele defensivas do que ofensivas, o que eu discordo. Acho que nesse ponto ele é mal utilizado. Eu esperava mais nele, Thiago, na parte ofensiva. Eu acho que ele ajuda no time. De bicicleta, né? Aquela coisa. Agora, ele deixou claro, ele não travou a ida para o Santos. Ele falou com o cara, você se sente à vontade. Se você não está à vontade aqui, você pode ir. Mas aqui você é importante para mim. Para mim você é importante. Então, cara, agora o torcedor tem essa mágoa. Vocês falaram tudo. Não é do jogo de ontem. Isso aí já vem. Se ele fizesse uma partida boa ontem, também eu pegar no pé dele. Mas assim, para a construção desse time de 26, longe de mim, o torcedor do Atlético, o torcedor do Cruzeiro, do América, eles têm direito de se manifestarem como bem entendem. Mas eu estou falando para o trabalho do Sampaoli, para o trabalho de reestruturação que o Atlético está fazendo, o torcedor ele vai ter um papel muito importante. E talvez ele tenha que pegar essas cicatrizes do ano de 2024 e 2025, não em benefício dos jogadores. Mas vamos colocar aqui um estudo de caso. Se o Rony, o Alonso e o Natanael eventualmente seguirem no Atlético no ano de 2026, como é que vai ser essa relação do torcedor com esses jogadores? Com o Sampaoli, vez ou outra, precisando desses jogadores para dar ao torcedor um sustento de time. Então eu repito, eu não estou com isso, com essa minha fala, interferindo no sentimento do torcedor. O torcedor tem todo o seu direito de estar magoado, chateado com aquilo que aconteceu com o Atlético em 25 e 24. Mas agora, é importante hoje para o Sampaoli esses jogadores. E esse torcedor vai ter que pensar, Elton, como é que ele vai lidar com isso caso... Eu tenho certeza que talvez se a gente fizesse uma enquete, a cada 10 atleticanos, 9 talvez não quisessem ver mais esses atletas que eu acabei de citar com a camisa do Atlético. Mas a realidade pode ser que seja outra. Eles permaneçam no elenco até o final do ano. E não sejam titulares. Eu acho que é importante falar isso. Sim, porque o Natanael não vai ser. o Preciado. Eu não tiro o direito do torcedor de vaiar. O torcedor tá lá, o torcedor pega e vaiou depois do jogo. Mas o mesmo torcedor cobrou uma reformulação, uma mudança. E as mudanças para serem feitas é nessa toada aí mesmo. As coisas estão acontecendo dentro do Atlético. O Atlético está indo ao mercado. E, gente, pelas condições que o Atlético tem hoje, pelas dificuldades financeiras que o Atlético tem hoje, os movimentos do Atlético até aqui, a gente está falando do dia 12, hoje é dia 12 de janeiro, os movimentos estão ok.
O problema é, o Campeonato Brasileiro começa dia 28. Esse é o grande problema. Pouco Quando a gente tempo, pensa assim, né? ele estará pronto para jogar contra o Palmeiras? Eu não creio. Eu não creio que a gente vai ver um time reformulado contra o Palmeiras. Aí é um outro problema. Aí é a questão. Por que tá muito se falando sobre o Assad? Assad, né? O jovenzinho lá, Lucas lá Assad. do Chile, né? Lá da Laú. Muito bom, talento, promissor. Onde que esbarra? Dinheiro. É o faz-me rir. Mas pelo que eu tô vendo, esbarra muito mais na reputação do Então, Atlético. Também, na grana. Thiago, mas então, aí a grana, aí a gente volta 3 casinhas para trás, aí a gente hoje eu me deparei lá com um post do Fala Galo, que eu respeito demais a turma do Fala Galo, turma que busca informação, que corre atrás da informação, que se publica alguma coisa, você pode confiar, os caras são bons nisso que fazem. Um abraço pro Betinho, pro Silas, pros meninos do Fala Galo todo. Que colocou que o Atlético ainda não pagou nada do Ivan Roman. Ao Palestino. Aí lembrando, o Palestino é do Chile. A Universidade do Chile. Os times são próximos um do outro. Apesar da rivalidade, mas o Chile, o futebol lá é muito pequeno. A federação é muito pequena. Então bate na porta do vizinho e fala: oi, o Atlético tá querendo comprar um jogador meu, e aí? Deixa eu te contar um negócio. Aqui, ó, vamos colocar na tela aqui, um jornalista chileno.